Confirma. Tá, professora. Certo, é bom que entrou alguém depois aí já vai pegar do começo. Pois vamos lá. O nome da disciplina é Fundamentos da Física para a Biologia. Nossa primeira aula aqui do IFPI Campus Floriano. Eu sou a professora Edenise Alves Pereira. Eu vou fazer um convite a vocês, que é um convite à física, por quê? Porque, de alguma forma, todos nós aqui já conhecemos um pouco do que é a física, porque física estuda fenômenos naturais, tal como eles ocorrem no espaço e no tempo. E descreve esse fenômeno por uma linguagem matemática. Por exemplo, o fenômeno natural correr, sair de um lugar e ir para outro de forma mais lenta ou de forma mais rápida. Como é que eu expresso isso? Isso é um fenômeno natural. O movimento é um fenômeno natural, que acontece espontaneamente, sem nenhuma outra explicação que não seja dentro da natureza. Como é que eu traduzo esse correr para uma linguagem matemática? Velocidade é variação do espaço sobre variação do tempo. Aí eu tinha dito, se eu perguntar simplesmente o que é velocidade, quem lembra lá como estudou física no ensino médio, ia dizer só delta E sobre delta T. Sem fazer uma associação direta com o fenômeno natural do deslocamento em função do tempo, que é o quê? Correr, andar, se movimentar, certo? Então, um outro exemplo, para eu trazer, de alguma forma, um convencimento para vocês, para a gente participar dessa disciplina como um convite à física, é o fenômeno natural da dilatação térmica. O que é uma dilatação térmica? É um fenômeno que acontece com o corpo quando ele tem uma variação na temperatura dele. Ele recebe uma certa quantidade de calor e a temperatura dele varia. Então, ele dilata, aumenta de tamanho. Um exemplo disso é uma fenda de dilatação. Aí, essa figura aí, ela mostra um espaço entre duas placas de concreto. Quando a gente vai daqui de Floriano para o Barão ou vem de lá para cá, o pneu do carro ou o pneu da moto percebe que tem umas fendas. Não sei se vocês já fizeram essa observação. A placa de concreto, ela não é inteira, não é contínua. Por que que tem essas fendas? Porque com o calor, com o aumento da temperatura, aquele material vai se dilatar. E para que ele não rache, não trinque, são colocadas pequenas fendas de uma distância regular de uma para outra, para ela absorver esse impacto. Isso é um fenômeno natural. A transformação desse fenômeno natural numa linguagem matemática é o quê? É que uma variação de um volume é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Ou seja, acontece na natureza e foi traduzido para uma linguagem matemática. Certo? Isso aqui são só exemplos. Nós não estamos estudando ainda o movimento ou a dilatação térmica. Eu só estou trazendo essas ilustrações para reforçar o convite à física que eu venho trazer hoje para vocês. Qual é o objetivo da nossa disciplina? Compreender conceitos relacionados aos fenômenos físicos e quais as possíveis relações com a biologia. Por que eu tenho que estudar essa disciplina que é física se eu estou fazendo biologia? Porque na sequência dessa disciplina, nós temos uma disciplina chamada biofísica, certo? Em que os conceitos da biofísica só vão ser entendidos se eu, de alguma forma, compreender conceitos físicos, certo? Por exemplo, numa estrutura óssea, o peso do corpo, ele faz com que alguns ossos sofram a influência desse peso, compressão, torção, e esses conceitos são da física, para a gente associar lá na biofísica. A mesma coisa vai acontecer quando a gente estiver estudando os sistemas biológicos. Aí eu tenho aí uma ilustração de um sistema circulatório.
onde a compreensão do funcionamento vai depender da compreensão de alguns conceitos da física, certo? Então, por isso, a gente estuda agora os fundamentos da física para a biologia. Bom, se nós vamos estudar física, e física estuda os fenômenos físicos, o que é um fenômeno físico? O fenômeno é considerado físico quando eles causam transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. É todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias. Alguém poderia me dizer o que é essa ilustração aí que está na tela? Eu não vejo o chat, viu, gente? Vocês podem abrir o microfone e me dizer o que é essa figura aí que eu coloquei. Professora, é um papel amassado. É um papel amassado. O que ele tem a ver com o conceito de fenômeno físico? Alguém tem alguma ideia? Por que Porque eu ele botei? pode ser alterado. Como é? A composição dele não é alterada. A composição dele não foi alterada. Foi uma transformação da matéria. A matéria é a folha de papel, certo? Eu apliquei uma força na folha de papel. Força é um conceito físico. Então, a aplicação da força na folha de papel fez com que ele mudasse de forma, mas ele não deixou de ser papel, certo? Então, isso aí é um fenômeno físico. Se não fosse físico, seria o quê? Na classificação de fenômenos. Lembrando lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que eu teria que fazer com a folha de papel para ser um fenômeno químico? Combustão. Uma combustão. O que ia acontecer com a folha de papel? Ela ia queimar e não seria mais esse papel branquinho. Em relação ao conceito, houve o quê? Uma transformação da matéria, certo? Essa é a diferença entre o fenômeno físico e o fenômeno químico, tá? Só para a gente ir recordando um pouquinho desses conceitos. Bom, vamos precisar, como eu falei, de compreender esses conceitos para lá na disciplina de biofísica compreender o conhecimento pertencente a essa disciplina. Por exemplo, quando a gente for estudar a estrutura óssea, nós não vamos estudar a biofísica como se estuda nos cursos de saúde, certo? Nós vamos estudar a biofísica a partir dos conceitos que nós precisamos, enquanto professores de ciência, para ministrar uma boa aula de biologia. Como é que eu vou falar? Estrutura óssea, o osso sofreu uma compressão. Aí eu não sei o que é uma compressão. Aí eu estou lá na aula com os alunos do ensino fundamental dando anatomia e não sei explicar a compressão, não sei explicar a torção, não sei explicar cisalhamento, certo? A mesma coisa vai acontecer lá no sistema circulatório, a viscosidade do sangue, o fluxo, a velocidade com que ele percorre artérias, veias, certo? Então, são os conceitos, tá? Que nós vamos trabalhar aqui para compreender lá na biofísica, e isso faz parte da formação toda dentro da área de licenciatura em ciências biológicas, certo? As mudanças de estado físico da matéria, certo? Como é que eu vou falar de aquecimento global sem dominar o conceito de transferência de energia, de dilatação, de quantidade de calor, tá? Então, esse é o objetivo dessa nossa disciplina.
Bom, a física, que é a ciência que estuda os fenômenos físicos, e nós já sabemos o que é um fenômeno físico, é um fenômeno em que não há a transformação da matéria, ela é dividida em ramos, certo? Esses ramos, essa divisão de ramos, ela é didática, porque não existe um fenômeno físico assim, isolado, mecânica, termologia, certo? É uma divisão para compreensão desses conhecimentos, tá? Então, nós temos 5 ramos da física clássica, que é a que a gente vai ver agora, que é a mecânica, a termologia, ótica, ondulatória e eletricidade, certo? De cada ramo desse, nós vamos ver os conceitos necessários para que fundamentam a biologia, certo? A gente vai fazendo pergunta aí, tá? Se não estiver compreendendo. Pois bem, no nosso plano de disciplina, no primeiro material que eu coloquei lá, no Classroom, quinta-feira passada, eu já coloquei essa descrição aqui do que é cada ramo, né? Que da mecânica, nós vamos estudar grandezas e medidas, né? Que é a medição, que é um conteúdo muito importante para a gente compreender fenômenos físicos, saber o que está medindo, quanto vale, como as unidades se relacionam, certo? A partir de quê? Do Sistema Internacional de Unidades, né, das mudanças ou conversão de unidade, leituras de instrumentos de medida, certo? É a primeira parte do nosso conteúdo dentro do ramo da mecânica. Da mecânica, nós também vamos ver as leis de Newton, aplicações, as leis de Newton e aplicações, energia mecânica e conservação da energia, certo? Só são os tópicos principais. Em termologia, que é o ramo da física que estuda os conhecimentos relativos ao calor, nós vamos estudar escalas termométricas, temperatura e dilatação, calorimetria e propagação do calor, transformações gasosas, as leis da termodinâmica e suas aplicações, certo? No ramo da ótica, que estuda os fenômenos luminosos, nós vamos estudar, faltou bem aí nesse slide, que não é só ótica, é ótica e ondulatória. Eu acho que no material já tem ótica e ondulatória, que eu peguei, não fiz a correção, certo? Mas é ótica e ondulatória. Ótica estuda fenômenos luminosos, meios de propagação da luz e fenômenos ópticos, espelhos planos e esféricos, lentes e instrumentos ópticos. E de ondulatória, nós vamos estudar as ondas mecânicas, principalmente os conceitos relacionados à acústica, que é o estudo do som, porque a gente vai precisar, lá na biofísica, compreender o funcionamento, por exemplo, do ouvido, certo? Como é que o som como é que acontece esse fenômeno que é o vibrar das nossas cordas vocais, produzindo esse som que nós escutamos, certo? Então, a gente precisa desses conhecimentos de ondulatório. E em eletromagnetismo, nós vamos estudar os condutores isolantes, campo elétrico, potencial elétrico e corrente elétrica, circuitos elétricos simples e os conceitos básicos de eletromagnetismo. As sequências didáticas que nós vamos ter, né, a partir da que já existiu lá, que foi do plano de disciplina que está no Classroom, do dia 15 de abril, certo? Foi o material que eu coloquei lá do plano. Hoje a gente está tendo essa aula de introdução à física. Nossa próxima aula, aí já vem a descrição, se vai ser Meet ou se vai ser videoaula. Isso é um plano que eu fiz com todas as sequências didáticas, dentro do período do calendário de realização da disciplina, que é de 12 de abril a 20 de agosto, que é quando encerra o período, certo? É claro que se precisar modificar, a gente vai modificando, informando para vocês, tá? Então, depois nós teremos grandezas e medidas, com a lista de exercício, quando for videoaula, né, porque vai ser lá no material, lá no Classroom. Em maio,
conteúdos de mecânica, força e movimento, trabalho e energia, hidrostática. Aí nós temos seminário 1. Quando a gente tiver na aula anterior ao seminário, nós vamos nos organizar para saber que conteúdos quais são os assuntos desses seminários e como é que a gente vai organizar a turma de 27 alunos para uma sequência de 3 momentos de seminário. Tá fácil a conta. 27 por 3 dá 9. Então, nós vamos ter 9 grupos que a gente pode subdividir de 3 em 3 e, por dia de seminário, apresentar 3 seminários, certo? Mas eu vou colocar isso numa planilha e apresentar para vocês os temas. Professora, As datas. Oi. esse seminário vai ser apresentado aqui no Meet? Isso. Quando for seminário, é pelo Google Meet, certo? Mas eu vou colocar para vocês ainda a planilha com os temas para vocês escolherem, tá? E a gente já tem a definição até o final da disciplina. Então, nós vamos ter o primeiro seminário no dia 27 de maio de 2021. Aí nós já vamos ter que saber, antes do dia 27 de maio, no nosso próximo encontro, lá no dia da aula de hidrostática, já sair combinado quem serão os grupos. Mas vocês vão ver direitinho que funciona no preenchimento do formulário, tá? Da planilha. Que eu vou enviar ainda para a gente organizar os seminários. Depois Quando for para dividir os grupos, a senhora faz um sorteio dos temas que é melhor. Isso. A gente pode conversar no dia 20, se eu coloco, eu já sei quantos grupos vão ser 3 por dia, né? 3 momentos de seminário, são 27 alunos. Aí eu posso listar os temas para vocês escolherem, viu? Depois vocês vão ver como é o formulário e o que vocês precisam preencher. Tá? Depois do seminário, nós teremos nossa primeira atividade avaliativa, que é um formulário no Google Forms com questões para vocês responderem, que é o registro da nossa primeira atividade, tá? Em junho, a gente continua com os conteúdos de termologia e calor, transmissão de calor, termodinâmica, fontes de energia e impactos ambientais, ou Meet, ou videoaula, né, de acordo com o que está colocado aí. Em julho, a gente inicia com o segundo momento de seminário, mais 3 grupos nesse dia. Na sequência, a gente tem a aula sobre o som, ondas mecânicas, depois fenômenos luminosos, aí mais uma atividade avaliativa, continua o conteúdo de eletricidade com energia e corrente elétrica. Em agosto, o último conteúdo